Então, na aula passada, nós paramos ali na derivada do produto. Aí, estudando essas regras práticas para o cálculo da derivada de uma função, nós vimos até a derivada da multiplicação de duas funções. E hoje nós vamos estudar a derivada de um quociente, ou seja, a derivada da divisão de duas funções. Então, quando nós temos uma função que pode ser encarada como a divisão de duas funções, nós vamos utilizar uma regra prática para o cálculo da derivada, que facilita bastante o nosso trabalho. Claro, em algumas funções é possível que a gente faça a divisão e depois calcule a derivada. Só que tem outras que não são divisíveis. A gente não consegue dividir. Por exemplo, se nós tivermos lá uma função trigonométrica e uma função polinomial, nós não vamos conseguir fazer a divisão. Então, nós temos que, aí sim, utilizar essa estratégia dessa regra prática para a derivada de um quociente. Então, primeiro eu vou colocar aqui a regra. Eu vou usar a notação para a derivada de uma função y. Eu vou usar essa notação agora, dy dx. Ou seja, a derivada da função y em função da variável x. Essa é a notação de Leibniz. Então, a derivada em função de x de uma função u dividido por uma função v, aqui eu estou considerando u e v como funções. Então, eu tenho uma função u, uma função v, eu estou dividindo u por v e eu quero calcular a derivada desse quociente, a derivada dessa divisão. Isso será igual a um quociente também do denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Então, denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Agora eu quero fazer um exemplo com vocês da aplicação dessa regra. Eu quero calcular a derivada. Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo, tá? Uma função y, que é igual a x mais 1 dividido por x menos 1. Então, nessa função, eu estou considerando aqui, vou considerar, né, como sendo a divisão de duas funções. Embora seja uma função só, mas eu vou considerar que eu tenho no numerador uma função u, que é x mais 1, e uma função no denominador, que é uma função v, x menos 1. Então, utilizando a fórmula para a derivada de y em relação a x, então eu vou escrever o denominador, que é x menos 1, vezes a derivada do numerador, então aqui a derivada de u em relação a x é a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 1, que é 0. Então aqui vai dar 1. Menos o numerador, que é x mais 1, vezes a derivada do denominador. A derivada do denominador, ou seja, a derivada de v em relação a x, vai dar 1 também, né? Porque 1 menos 0, 1. Tudo dividido pelo denominador ao quadrado.
Então, a derivada de y em relação a x fica x menos 1 menos x mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Ali no numerador, a gente pode dar uma melhorada nele, fica x menos 1 menos x menos 1. No denominador eu não vou abrir aquele ao quadrado, vou deixar assim. Então, no numerador eu tenho x menos x vai dar 0, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Essa é a derivada da função x mais 1 sobre x menos 1, que é um quociente de duas funções. Mas aí é vocês que vão separar essa função no quociente de duas outras funções. Tudo bem nesse primeiro exemplo? Ana está conseguindo acompanhar ali os exercícios até da aula passada? Professor, então, eu não te enviei porque eu não sei como é que eu faço. É pelo documento Google? Como é que eu faço para te enviar as atividades? É pelo próprio Moodle. Ah, é por Tu tem aqui que mesmo. enviar ali. Quando eu coloco a atividade, tem o link para o envio. Tu tem acesso ao Moodle, né? Tenho. Professora, eu fiquei em dúvida nessa questão. E as atividades eu fiz, refiz, apaguei, fiquei em dúvida, resolvi não te enviar para ficar. Qual é o prazo que tu me dá para eu te enviar as atividades? Além, É, claro, sim, peraí. Deixa eu abrir aqui. mas, professora, eu mais ou menos eu estou conseguindo fazer. Não estou segura ainda, mas estou conseguindo fazer. Já até assisti alguns vídeos teus também. Ó, Ana, aqui tá a nossa página do Moodle, tá? Sim, Tu tá conseguindo ver aí? sim, estou. Aqui, ó, na atividade, vou pegar a atividade dessa semana, tá? Calcular aqui, atividade 4, ó, avaliação 4, né? Sim, Quando tu clica aqui, tu tem a avaliação aqui, sim. tá? Quando tu abre ela, já vai te mostrar a data, que é o prazo limite, tá? Tá, Aqui, ó. No caso dessa, foi até o dia 20. Eu prorroguei até ontem, tá? tá, até o dia. Porque teve um Sim, problema no Moodle no domingo. E tu tens que enviar ela por aqui mesmo. Tu tem tá. para ti, abre, para mim não está abrindo aqui, mas igual já passou o prazo, mas tem o link aqui para tu enviar a resolução. Então tem que resolver ela, seguir Tá, as orientações aqui, né? Ó, resolva a questão, coloque seu nome, fotografe a resolução e envie via Moodle o arquivo no formato PDF. tá. Professor, mas se o arquivo já está fechado, eu não tenho mais como te enviar? Ou tenho É, ainda? essa, sim, essa que passou aí tu perdeu o prazo da avaliação, tá? Ah, tá ok. Toda semana, com alguma semana não vai ter avaliação, mas normalmente toda semana tem Uma uma avaliação. avaliação. Então, Sim. a tua aprovação ou reprovação vai depender das avaliações que tu enviou e do sucesso que tu teve na resolução. Tá ok. Então, a sugestão que eu te dou é que tu não perca o prazo e não deixe de fazer, porque senão tu não vai conseguir ser aprovada. E nós Professor, temos o atendimento, né? Quando tu sim. tiver dúvidas, vem no atendimento, tira as dúvidas. Não deixa, não fica com dúvidas, não tem porquê. Tá ok. Então, as atividades que eu não te entreguei, eu esqueço, né? Eu vou para adiante, enfim. Passou. Sim, Tá, porque mais adiante eu vou oferecer uma possibilidade de recuperação, tá? Dessa primeira parte. Tu vai ter a chance de recuperar.
Tá ok. O que tu não fez, eu vou te enviar outra avaliação, tu vai fazer. Tá O ok, importante obrigada. é a dessa semana tu não teria por que ter perdido, né? A das outras que tu não fazia parte ainda aí é compreensivo, Tá, te entendi, sim, mas não tá bom. deixa mais passar nenhuma avaliação, porque senão fica mais difícil a aprovação, Tá ok. Tá, tá bem? obrigada. Então tá, vamos voltar lá para o quadro branco, que eu quero fazer outro exemplo, tá? Então, deixa eu voltar para ali, tá? A gente vai fazer agora um segundo exemplo, tá? Para quem chegou agora, nós estamos falando aqui sobre a derivada de um quociente, que é uma regra prática, né? Para o cálculo da derivada, quando a gente consegue interpretar ela como a divisão de duas funções. Então, a gente vai, nesse momento, assim, como a gente está aprendendo muitas regras práticas para o cálculo de derivada, é importante que vocês pratiquem o cálculo de derivadas, tá? Eu coloquei ali vários exercícios e esses exercícios, assim, eles são fundamentais. Eu não estou colocando uma carga grande de exercícios, mas esses que eu estou colocando são imprescindíveis, que vocês tentem resolver. E caso não consigam, venham no atendimento, tirem dúvidas, tá? Mas se vocês não fizerem os exercícios, olha, não tem como vocês entenderem o que vem por aí, tá? O cálculo de integrais, por exemplo, ele depende de como vocês entenderam o cálculo de derivadas. Então, vamos ali para aquela função y igual a 3x mais 4 dividido por 7x mais 8. Então, aqui também, nós vamos interpretar essa função, que é uma função, só que a gente vai encarar ela como uma divisão dessa função por essa, para que a gente consiga aplicar a regra da derivada de um produto. Então, eu vou considerar que no numerador eu tenho uma função u, que é 3x mais 4, e no denominador eu tenho uma função v, que é 7x mais 8. E assim eu consigo aplicar essa regra. Derivada de u sobre v é igual a v, derivada de u, menos u, derivada de v, sobre v ao quadrado. Essas fórmulas que eu estou passando para vocês são fórmulas que vocês precisam saber elas de cor. Vocês só vão conseguir saber essas fórmulas de cor praticando. Eu, para lembrar da derivada de um quociente, eu prefiro lembrar em palavras dessa fórmula. Algumas coisas da matemática eu gosto de lembrar como a gente lembra de um poema. E a derivada do quociente eu lembro assim: é o denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Isso, para mim, é um poema que eu decorei. Se vocês querem ser bons engenheiros, decorem alguns poemas, dentre eles esse que é a regra da derivada de um quociente. Tá bem? Então vamos calcular essa derivada aqui. Então, a derivada de y em relação a x é igual. Vai ser uma fração. Então, é o denominador, 7x mais 8, vezes a derivada do numerador. Então, o numerador é 3x mais 4. A derivada de u em relação a x, ou seja, a derivada do numerador em relação a x, é derivada de 3x, que é 3, mais a derivada de 4, que é 0. Então, aqui tem 3. Então, 3.
menos o numerador, que é 3x mais 4, vezes a derivada do denominador, ou seja, a derivada da minha função v. Derivada de 7x é 7, mais a derivada de 8, que é 0. Então, derivada de 7x mais 8 é 7. Então, aqui vai 7. Tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Então, lá no numerador, eu vou fazer 3 vezes o 7x, que dá 21x, mais 3 vezes o 8, que é 24, menos 7 vezes o 3x, vai dar 21x, mais 7 vezes 4, que é 28. Tudo dividido por 7x mais 8 ao quadrado. Vou continuar aqui para o lado. 21x menos 21x é que cancela. 24 mais 28, 24 mais 28 vai dar 52, né? E no denominador é 7x mais 8 ao quadrado, tá? Claro, a gente pode abrir esse 7x mais 8, fazendo 7x mais 8 vezes 7x mais 8, mas não precisa. Aqui já está a expressão da derivada da função 3x mais 4 dividido por 7x mais 8. Tudo bem? Conseguiram entender a regra ali da derivada de um quociente? Agora, antes de passar, eu quero ver com vocês ainda hoje a regra da cadeia. Mas antes de passar para a regra da cadeia, eu quero apresentar para vocês algumas derivadas especiais. Ou seja, as derivadas de algumas funções que são funções assim, funções elementares da matemática. Por exemplo, a função e elevado a x. Esse e é um número irracional, tá? Ele recebe essa expressão, assim, a gente usa a letra e, mas ele é um número irracional. Como é o π, como é o raiz de 2, raiz de 5. Então, se eu tenho a função e na x, essa função ela aparece com frequência em problemas ligados à economia, ligados à taxa de crescimento populacional ou decrescimento. Então, dada uma função y igual a e na x, a derivada dessa função em relação a x é o próprio e na x. Então, a função e na x é a única função que não se altera quando a gente calcula a derivada. Outra função que eu quero trazer para vocês, a derivada, é a função seno. Vocês sabem que em problemas de física, em problemas de mecânica, vão aparecer sempre funções trigonométricas. Então é importante que a gente saiba. E eu digo saber é saber de cor qual é o valor da derivada da função seno. E a derivada da função seno, derivada de y em relação a x, é o cosseno. E a função cosseno tem como derivada menos seno. Tá? Essas são algumas derivadas
de funções elementares que, associadas a todas essas que a gente já viu, oferecem para vocês, estudantes, uma caixa de ferramenta muito boa para o cálculo de derivadas, tá? A gente já viu também que essa é fundamental, né? Dado uma função. Dado uma função y igual a um x elevado na n, ou seja, uma função potência, a derivada de y em relação a x é igual a n vezes o x elevado na n menos 1. Vimos também que, se nós temos uma função, e essa função é uma função constante, a derivada de y em relação a x é zero. Junto com essas funções, nós temos aí agora a derivada de uma função produto e a derivada de uma função quociente, ou seja, a derivada do produto de duas funções e a derivada do quociente de duas funções. E agora nós vamos estudar a regra da cadeia. A regra da cadeia nos ajuda a resolver problemas, a calcular derivadas de funções que são chamadas de funções compostas. Funções compostas, não sei se vocês vão lembrar do ensino médio de vocês, são funções que consistem em uma função dentro de outra função. Por exemplo, raiz quadrada de x. Então, eu tenho uma função que é a raiz quadrada, e dentro da raiz quadrada eu tenho outra função, que é a função x. Então, essa é uma função composta. E quando eu tenho funções compostas, eu consigo o cálculo da derivada dessa função de uma maneira mais prática. E eu vou mostrar isso com um exemplo para vocês. Até um exemplo que tem numa das listas que eu mandei para vocês, de exercícios, que eu pedia para que vocês calculassem a seguinte, a derivada da seguinte função. Y igual a x menos 2 na 5. Quem está fazendo aí as listas, né, os exercícios que eu mando, deve ter se deparado com essa função aí, que é para calcular a derivada. Bom, eu não vou falar na regra da cadeia ainda, eu vou falar em como nós calcularíamos a derivada dessa função sem utilizar a regra da cadeia, utilizando apenas os recursos que nós temos até então. Então, essa é uma função potência, mas que, na verdade, eu tenho uma outra função aqui dentro que está sendo elevado a um expoente 5. Mas o que eu tenho que fazer é multiplicar o x menos 2 por ele mesmo com 5 parcelas. Ou seja, essa função y é igual a x menos 2 vezes x menos 2 vezes o x menos 2 vezes o x menos 2 vezes o x menos 2. Isso é x menos 2 elevado a 5. Eu já fiz esse cálculo aqui para poupar o nosso tempo, tá? E essa função, ela resulta em, vou colocar até aqui embaixo,
x na 5, menos 10 x na quarta, mais 40 x na 3, menos 80 x na 2, mais 80 x menos 32. Tá? Depois de fazer todos aqueles cálculos ali, de multiplicar o x menos 2 por ele mesmo, com 5 parcelas, a gente chega nesse resultado. E como eu quero calcular a derivada dessa função, então vamos calcular aqui. Eu vou usar essa notação aqui, y', tá? Ela é mais econômica para esse momento. Então, derivada de x elevado a 5 é 5 vezes a derivada de x elevado na 5 menos 1, que é 4. Menos derivada de 10x na quarta é 10, deixa a constante aqui multiplicando, né? Passa o 4 para frente, x elevado na 4 menos 1, que é 3. Mais derivada de 40x3 é 40, que multiplica o 3 vezes o x ao quadrado. Menos derivada de 80x2 é 80, passa o 2 aqui para frente, fica x elevado na 2 menos 1, que é x. Derivada de 80x é 80 vezes a derivada de x, que é 1. E menos derivada de 32, que é uma constante, é 0. Então, a derivada dessa função fica 5x na quarta, menos 40x na 3, mais 120x2, menos 160x, mais 80. Deixa eu só conferir aqui se eu acertei. Tá, tá. Essa é a derivada. Vejam, eu não usei, para calcular a derivada dessa função, eu não usei a regra da cadeia. O que eu quero mostrar para vocês agora é como nós podemos usar a regra da cadeia para facilitar o nosso trabalho. Então, nós vamos calcular de novo a derivada dessa função, só que agora utilizando a regra da cadeia. Tá bem? Primeiro eu quero falar com você sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia diz o seguinte: se eu tenho uma função y e essa função ela é uma função composta, eu vou calcular a derivada dessa função em relação a x fazendo o seguinte: eu calculo a derivada da função em relação a uma variável transitória u, multiplicado pela derivada de u em relação a x. Essa é a regra da cadeia. Tá bem? Nessa função, essa função y aqui, eu posso encarar ela como sendo a função u elevado na 5. E essa função u é igual a x menos 2. Então, usando a regra da cadeia, eu vou calcular a derivada da função em relação a u e multiplicar pela derivada de u em relação a x. Então, vamos lá. Quero calcular agora a derivada da função y em relação a x. Eu vou fazer a derivada de u
em relação, a derivada de y em relação a u, ou seja, a minha função y agora é u elevado na 5. Então, a derivada disso é uma função potência, né? É 5 vezes o u na 5 menos 1, que é 4. Vezes, agora, a derivada de u em relação a x. Então, a derivada de u em relação a x é igual a derivada de x, que é 1, menos a derivada de 2, que é 0. Então, a derivada de u em relação a x é 1. 1. Está calculada toda aquele trabalho que eu tive lá em cima. Na verdade, está resumido aqui pela regra da cadeia, derivada de y em relação a x é igual a 5. Eu só vou substituir o u por x menos 2. Então fica x menos 2 na quarta, vezes 1, que nem precisa aparecer. Quando eu faço x menos 2 na quarta e multiplico por 5, o resultado que eu encontro é esse aqui. Então, fica muito mais prático para o cálculo da derivada quando eu consigo identificar que na minha função eu tenho uma função composta e mais, quando eu consigo aplicar a regra da cadeia. Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar agora, tá? Esse é o momento. Não, não. Quando tu pedir essa atividade, eu tenho que apresentar o cálculo normal da derivada e a regra da cadeia, ou só vai ver o resultado final? Não, faz o que for pedido, tá? Na última avaliação, por exemplo, eu pedi para vocês calcularem a derivada utilizando a regra do produto e fazendo o produto antes e depois calculando a derivada. Depende, né? Sim. Na próxima agora, eu já devo colocar alguma para que vocês utilizem a regra da cadeia. Aí vocês utilizem. Tá, Na verdade, ok. cada derivada que vocês forem calcular tem um processo de análise que aí é feito por vocês para que seja aplicado o melhor método, porque a ideia desses métodos é que eles facilitem Sim. a vida de vocês no cálculo de derivadas, de integrais, até mesmo de limites. Tá, ok. Obrigada. Bem, eu vou abrir aqui, eu tenho uma lista ali de exercícios que eu disponibilizei hoje para vocês, em relação à aula de hoje. Então, tem algumas derivadas para vocês calcularem, tá? Então, eu vou pegar ali y igual a raiz quadrada de 2x menos 5 para calcular. Vou colocar aqui como um exemplo C. Y igual a raiz quadrada de 2x menos 5. E eu quero calcular a derivada dessa função. Tá? Vocês vão notar que eu escrevo tanto y' quanto dy dx. Dependendo da situação, um método é mais apropriado que o outro, mas as duas notações representam a derivada da função y, tá bem? Então, para aplicar a regra da cadeia aqui, eu vou encarar essa função como sendo raiz quadrada de uma função u. E essa função u é igual a 2x menos 5. Quando eu tenho raiz quadrada,
eu posso escrever usando potência de número inteiro, de número racional, desculpe. Então, raiz quadrada de u é a mesma coisa que u elevado na 1 sobre 2. Então, agora, eu vou calcular a derivada dessa função utilizando a regra da cadeia. Ou seja, eu vou calcular dy em relação a x, fazendo a derivada de u, fazendo a derivada de y em relação a u e vezes a derivada de u em relação a x. Tá? Essa é a regra da cadeia. Então, derivada de y em relação a x é igual. Primeiro eu faço a derivada de y em relação a u, ou seja, u elevado a 1 meio é igual a 1 meio que multiplica o u elevado na 1 meio menos 1. Esse 1 meio menos 1, eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Vou fazer separado para não ficar muito misturado lá. 1 meio menos 1. Isso é igual, coloco um denominador comum aqui, entre 2 e 1, que é o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 multiplicado por 1, 1, menos 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1, 2. E fica menos 1 meio. Bom, aqui vezes, não posso esquecer. Agora, a derivada de u em relação a x. Então, derivada dessa função u em relação a x é igual. Derivada de 2x é 2, menos a derivada de 5 é 0. Então aqui fica 2. E multiplica por 2. Então, 1 meio, que multiplica a minha função u, depois eu substituo, tá? A minha função u por 2x menos 5. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Eu calculei ali 1 meio menos 1, deu menos 1 meio, vezes o 2. Esse menos 1 meio aqui significa que esse u elevado a 1 meio vai para o denominador, né? Quando a gente tem um expoente negativo, a gente inverte esse número. Então fica 1 meio que multiplica o u elevado a 1 meio e tem esse 2 que está aqui no numerador. Posso cancelar esse 2 com esse 2. Então eu fico com 1 sobre u elevado a 1 meio, ou seja, raiz quadrada de u. E agora eu substituo o valor do u por 2x menos 5, porque u é igual a 2x menos 5. Então fica 1 sobre raiz quadrada de 2x menos 5. Tá bem? Acho que agora vocês já estão com a ideia básica, né, para que vocês consigam fazer ali os exercícios. Então, façam os exercícios dessa lista da regra da cadeia e também continuem com os exercícios da aula passada lá, que tinha derivadas do produto, do quociente. Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Amanhã nós temos atendimento. Eu peço que, se vocês precisarem, né,
me avisem ali, que aí eu fico à disposição, tanto naquele horário da manhã, quanto no horário da tarde. Tá bem? Tá ok, professora, obrigada. Então tá, Sozinho. Obrigado. tenha um ótimo dia aí. Igual, professora.